Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui na academia do professor Roberto Nogueiro, Lobinho, aqui na QS 122, Samambaia, de frente ao shopping da Samambaia. Hoje é a academia que eu estou treinando, né? E hoje a gente vai bater um papo, vocês conhecendo um pouco mais do Roberto, né? Professor, fala pra gente, quando o senhor começou no jiu-jitsu, o porquê do jiu-jitsu e um pouquinho da sua trajetória no jiu-jitsu até a sua faixa preta e até você iniciar a sua própria equipe. E a gente, sua própria equipe, seu próprio espaço para a gente poder estar treinando aqui com o senhor. Primeiramente, bom demais estar aqui no canal do nosso amigo Diego. E galera, prazer conhecer todos vocês aí, vocês me conhecerem também. Grande satisfação estar aqui, uma honra. Um canal aí de jiu-jitsu está crescendo pra caramba e a gente está aqui para contar um pouco da nossa história, conversar sobre o jiu-jitsu, né, trocar uma ideia e fazer esse canal crescer cada vez mais. Tranquilo? Então, começar me apresentando. Meu nome é Roberto, sou faixa preta de jiu-jitsu desde 2015. Comecei a treinar jiu-jitsu, já respondendo a pergunta do Diego aqui, em 2007, lá no Uniceub, faz bastante tempo aí. E quando eu comecei, quem era meu professor era o mestre Rodolfo Azevedo, da aula na Asa Sul, gente fina demais. E quando eu comecei, a gente era da equipe Grayson Maitá. No tempo, a equipe Juquinha era afiliada a Grayson Maitá, sempre foi Juquinha, né? Aí, no tempo a gente era afiliado a Grayson Maitá, passou alguns anos, eu não lembro quando, mas foi antes de eu pegar a preta, a gente desfiliou da Grayson Maitá e filiou a equipe Ribeiro Jiu-Jitsu. Depois saiu da Ribeiro de novo e aí o Juquinha ficou com uma equipe solo. Nesse meio tempo aí, quando eu estava na faixa marrom, antes da preta um pouco, eu já comecei a dar aula, já comecei com a minha própria equipe. E recentemente a gente desvinculou da equipe Juquinha, ainda permanece a amizade com grande parte do pessoal, mas eu decidi ficar na equipe solo mesmo, a gente está só na equipe Lobinho. E comecei desde 2007, galera. Desde 2007, cheguei a pegar a preta em 2015. Demorei 8 anos, desde que eu comecei até eu chegar na faixa preta. Como muita gente aí já teve muitas vezes eu querer desistir também, deu me machucar bastante. Mas graças a Deus, Deus abençoou que todas as lesões que eu tive foram mais tranquilas. Uma só que foi um pouco mais grave, mas Deus abençoou. Eu estou voltando, voltei há algum tempo aí, firme e forte, para manter a tradição do nosso jiu-jitsu aí firme. Professor, aproveitando que você falou de lesão, demorou 8 anos, pensou em desistir, pensou em não continuar, o que você fala para o nosso telespectador? Às vezes é até uma galera que nunca treinou jiu-jitsu, é um pessoal que tem receio de treinar jiu-jitsu. O que você dá de dica para eles? O que você aconselha eles a vir com o jiu-jitsu e por que treinar o jiu-jitsu? Então assim, eu comecei a treinar jiu-jitsu, o meu motivo para treinar foi briga familiar. Eu apanhava demais, minha irmã, a gente brigava por tudo, cara. Qualquer coisa em casa era motivo de briga. E eu sempre fui menorzinho, mais novo, mais franzino. E eu apanhava dele demais. Eu falei, vou fazer uma luta para poder bater nele. Aí eu entrei no jiu-jitsu em 2017 com esse objetivo de pegar na porrada do meu irmão. Depois que eu entrei no jiu-jitsu e comecei a treinar, nunca mais eu briguei com ele, nunca mais. Nunca precisei usar o jiu-jitsu, graças a Deus, em briga para defesa pessoal nem nada. Mas é até um motivo que te leva a refletir que às vezes a gente está com o objetivo errado, de vingança, alguma coisa, mas quando você entra no esporte, ele te transforma, muda seu pensamento e te faz enxergar o que é realmente o jiu-jitsu, essa arte marcial. Em relação à lesão, isso é uma coisa muito importante do Diego ter perguntado aqui, porque é uma coisa que a gente sofre para aprender e só aprende depois de se machucar bastante. Eu fui aprender isso lá para a faixa marrom, que eu fui aprender o principal motivo de lesão do jiu-jitsu. E por mais que alguns pensem que pode ser, é porque o cara é mais fraco, é porque o esporte é violento, não tem nada disso. O principal motivo de lesão no jiu-jitsu, na minha opinião, é orgulho, é ego. O cara tem um ego muito forte, não quer ser finalizado, não quer desistir, e aí ele fica ali segurando posição que não era para segurar e acaba se lesionando. A maioria das vezes que eu me machuquei foi assim. E é bom salientar para o pessoal que assim, não é somente um professor de jiu-jitsu que está falando de lesão, e sim um profissional de fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta formado, graças a Deus, formei na UNB, então a bagagem aí em relação à lesão e reabilitação é boa. Tenho
um know-how aí para poder estar falando para vocês um pouquinho. E realmente é isso. Bacana. Professor, e assim, para quem está no jiu-jitsu, a gente sabe que muitas pessoas acompanham a gente no canal, faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. Conta pra gente aí, pra você, qual é a faixa mais difícil? A faixa mais difícil... Cara, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Mas assim, na minha opinião, pra mim a mais desafiadora de todas foi a branca e depois a azul. A branca porque é onde a gente está iniciando, foi aonde eu quis desistir, foi só lá, depois nunca mais eu quis desistir. Porque você está aprendendo, eu tinha muita claustrofobia, não sei nem se é assim que se fala, mas eu tinha muito esse medo de ficar preso, eu tinha muito pesadelo que eu estava preso e não conseguia me mexer. Então quando eu vim aqui treinar jiu-jitsu eu consegui superar esse medo, mas as primeiras vezes foram muito tensas, porque o pessoal colocava você ali nos 100 quilos, que é uma imobilização que você fica, e aí eu ali nos 100 quilos não conseguia me mexer quase nada, não tinha técnica nenhuma, os caras mais fortes, mais pesados que eu, e aí vinha essa claustrofobia à tona, eu começava a ficar desesperado, e meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou morrer aqui, eu vou morrer. Aí eu tentava me acalmar, respirar, falava, não vou desistir não. E aí foi aí que eu superei. Então pra mim a faixa branca foi uma faixa de muita superação de medo, aprendizado, de como que funciona o jiu-jitsu, para que serve. Então primeiramente a branca pra mim foi a mais difícil. A segunda que foi mais difícil foi a azul, porque foi uma faixa que eu me lesionei demais. Eu machuquei muito na azul. E aí por essa questão de ego que eu falei, e por falta de preparo físico também, porque não alongava, não fazia uma musculação para complementar. Essas duas foram as mais difíceis para mim. Bacana, professor. Eu digo que assim, a branca, no meu caso, né? Eu acho que a branca ela foi bem difícil, porque você acha que sabe, mas você não sabe, né? Então assim, você fica naquela, cara, será que eu estou evoluindo? Será que eu não estou evoluindo? Mas você não percebe que a cada treino você está evoluindo constantemente. Tirando que a faixa branca, eu acho que é a faixa mais consagrada, que tem o maior número de zoação em toda a academia. O faixa branca é o suado. Com certeza. E pra mim, assim, hoje eu sou faixa azul e a gente entende na faixa azul que na branca a gente não era bom, as pessoas que nos aliviavam. Né? A gente entende realmente agora o que é o jiu-jitsu, o que é o amasso, porque isso já deu um passo pra frente e eu acredito que a azul está sendo bem desafiador por isso. Porque a gente entende que o jiu-jitsu agora é o jiu-jitsu. Agora a galera não te alivia mais, agora é a hora que a galera te pressiona, te amassa, tu tem que aprender e tem que evoluir, e é isso aí. Professor, a gente vê que ultimamente o jiu-jitsu sem kimono, ele tem alcançado mais pessoas, tem mais pessoas praticando sem kimono, hoje o nosso treino foi sem kimono. O que você acha do jiu-jitsu sem kimono para a atualidade? Então, tem uma diferença grande, galera, do treino de jiu-jitsu sem kimono com kimono, né? Para quem não conhece a nomenclatura aí, quem está assistindo que é menos graduado, não começou o esporte ainda, a gente chama com o jiu-jitsu com o kimono de jiu-jitsu gi e o sem kimono de no gi, né? O gi seria o kimono. Então, por que o sem kimono no gi aí ele é tão diferente do com pano? Primeiro porque o jiu-jitsu ele é uma arte para você treinar, fazer amigo, aprender técnica de autodefesa, bastante coisa. Mas, principalmente, como eu falei por último, ele é uma arte de autodefesa, de defesa pessoal. Então, como defesa pessoal, eu acredito que o jiu-jitsu sem kimono seja mais interessante do que o com kimono. Não que a pessoa que só treina com kimono desde que começou até o final da vida aí e nunca pegou um treino sem kimono não vá saber se defender, sabe demais. Só que quando você vai precisar do jiu-jitsu para se defender numa situação de luta, na rua, por exemplo, vai ser muito raro a vez em que você vai ter ali um kimono, o seu oponente vai estar vestindo um kimono para você poder usar. O que se assemelha ao kimono, numa situação de rua, por exemplo, seria o cara estar com uma jaqueta bem reforçada, aberta. Então, sei lá, numa época de frio que isso aconteça, pode ser que você use ela com kimono, para dar um estrangulamento, alguma coisa. Mas fora isso, todas as outras situações você vai ter que lutar sem kimono. Então é muito fundamental você ter estratégias e ter conhecimento no jiu-jitsu sem kimono também. E é muito diferente, a pegada é outra, você tem que dar mais agilidade, você não consegue amarrar tanto o treino, porque não tem aderência da fricção do pano do kimono, escorrega muito mais, você não tem onde pegar para travar o oponente. Então é um jogo muito mais dinâmico, com outro nível de pensamento. Então é muito importante praticar as duas modalidades aí.
Não, bacana. Uma outra pergunta que as pessoas sempre passam para a gente, às vezes nos stories perguntam para a gente, a gente vê que o número de mulheres no kimono vem aumentando demais. O que você fala para as mulheres que têm medo de começar a treinar no jiu-jitsu? Na verdade, eu acho que a primeira barreira da mulher para treinar jiu-jitsu, algumas, né? Primeiro é porque geralmente poucas mulheres treinam. Aí a mulher se sente acordada, eu vou lá treinar, só tem homem. Mas, cara, vai treinar, faz umas aulas experimentais só para você ver o que acontece. É muito tranquilo, não tem nada a ver essa situação de só ter homem. A mulher é muito bem acolhida em qualquer academia, tem academias que tem mais mulheres, outras tem menos. Mas em qualquer lugar que você for, que o professor seja de boa índole ali, você vai ser super bem acolhida, não tem essa questão de diferenciação entre treinar com homem e com mulher. A mulher não fica deslocada no treino que ela vá, mesmo que só tenha homens. Então, essa primeira barreira, faça aula experimental para você quebrar essa barreira aí. É isso, pessoal. E assim, mulheres, se vocês têm vontade de treinar, quer fazer uma aula experimental, às vezes você chega numa academia só tem homem, chega num treino só tem homem, eu vou indicar para vocês um Instagram chamado Mulheres que Lutam no DF. O que é isso? Elas têm um treinão feminino uma vez por mês. A líder delas é a Lilian, da MTK, e faz uma aula experimental. Vai lá, observa, faz uma aula experimental, não tiver kimono, manda uma mensagem no direct delas, elas vão arrumar um kimono para você. Ela também é parceira do nosso canal, tá? Então, entre em contato com elas, olha o Instagram dela, vou deixar aqui na descrição, Mulheres que Lutam no DF. Professor, vamos falar um pouquinho de polêmica. A gente veio agora de uma luta do Meregali com o Cyborg, onde ele acabou finalizando o Cyborg nas regras do UFC Fight Pass, e ele deu uma entrevista depois desafiando o campeão absoluto para que ele possa provar que ele é o melhor do Brasil e o melhor do mundo, e que ele paga $20 mil para quem finalizar ele. O que você acha dessa atitude de Meregali? Cara, assunto polêmico mesmo. Particularmente, até pela minha criação, pelas experiências de vida que eu tenho, eu não sou um cara que sou muito fã de marra não, cara. Geralmente, quem é marrento acaba dando com a cara no muro aí, dando com os burros na água, o cara se estrepa todo. Então, assim, pessoalmente eu não sou fã desse tipo de atitude, mas às vezes, quem sabe se não é o marketing que o cara tá fazendo, às vezes é o que vende, né? O pessoal quer ver ali aquela treta, aquela disputa entre os dois, igual no tempo do Chael Sonnen e do Anderson Silva, que os caras ficavam ali, ó, o tempo todo falando, e foi o que vendeu o UFC, entendeu? Então, às vezes pode ser por isso que o cara faz, às vezes é o estilo dele mesmo ser marrento, mas desde que ele aguente sustentar a onda do que ele tá falando, por mim, tanto faz. Eu não sou fã disso, mas lembra também muito o Herbert Santos, a atitude dele também de ser muito marrento assim, e não chega a fazer muitas amizades não. É um cara que cria muita inimizade, não sou fã disso não, mas bacana. Tamo aí. Falando em lutas duras, treinos duros, fala pra gente aí, quem você acha que você fez uma luta ou um treino que você fala assim, rapaz, que treino duro, um cara duro. Fala pra gente um de kimono e um sem kimono, que você fala assim, esse cara aí é uma pedra, ele deu trabalho. No sem kimono vai ser mais difícil lembrar, porque geralmente a galera treina menos com kimono, bem menos sem kimono, né? Treina mais com kimono. Mas no treino com kimono, cara, no tempo que eu tava tinha recém pegado a faixa preta, eu treinava muito na academia do Rogerão, ali no 2º Batalhão de Polícia Militar de Taguatinga, aqui em Brasília, né? Lá o treino aberto à comunidade, e tinha um treino lá só de marrom e preta. Era segunda, quarta e sexta, 2 da tarde, não sei nem como é que tá o horário agora, mas era toda segunda, quarta e sexta, 2 da tarde, era só marrom e preta que podia treinar. Rapaz, esse treino era pesado, não era uma pessoa específica, mas era todo mundo que treinava lá, cara. Tinha um professor lá específico que sempre que a gente batia na mão, a gente começava a falar: e aí, professor, o treino hoje, o lote é valendo aonde? Todo rolo era valendo um lote, era valendo a vida, lá era complicado, cara. Pra você ir nesse treino, você tinha que estar 200% de saúde, não era 100% não, pegado. Então, assim, os treinos mais fortes que eu já peguei foram lá na Academia 2 de Ouro do professor Rogerão, aí, Super Panda. Abraço, professor Rogerão. Opa.
E tem algum treino que você fala assim, pô, eu queria que tal pessoa viesse aqui pegar um treino comigo, ou tal pessoa eu queria treinar, mas um treino duro. Um treino daquele que você fala assim, rapaz, é um treino que é pegado do início ao final. Se eu tenho alguém que eu conheça, que eu tenho vontade de treinar, cara, aqui de Brasília eu acho que eu já treinei com a maioria. Eu tenho muita vontade de treinar com o professor Kiko e o professor lá do Sudoeste. Deixa eu ver quem mais eu tenho vontade. O professor Takashi também, que de vez em quando está no treino dos graduados. Tenho muita vontade de treinar com ele também, mas são caras muito grandes, né? Assim, só para tomar aquela massa federal. Mas agora, assim, sonhando alto, fora da realidade, assim, um cara que eu tenho muita vontade de treinar são os caras do meu peso que me inspiraram, né? As estrelas do jiu-jitsu aí do meu tempo. Cobrinha, Rafael Mendes, os Miau, que tem aquele joguinho chato pra caramba, Bruno Malfacini, esses caras pequenos assim, cara, e o Caio Terra, né? Que é o meu maior ídolo aí. Então esses caras são inspiração, eu sou doido pra fazer um treino com eles. Nunca tive a oportunidade, mas quem sabe um dia, né? Cara, show de bola. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Se quando você entrou, a gente sempre, quando a gente entra, a gente pesquisa muito, vai muito no YouTube. E a pergunta é exatamente essa: quem eram seus ídolos? Quem eram aquelas pessoas que você se inspirava e falava assim, cara, se um dia eu puder, eu preciso ir lá treinar com esse cara, eu preciso ir lá pegar uma aula com o cara, se tiver um seminário em Brasília, eu preciso ir. Era exatamente essa pergunta, mas você acabou respondendo pra gente, né? Caio Terra aí, em primeiro lugar. Opa, então ó, eu tenho certeza que vai chegar nele o vídeo, né? Vem fazer um seminário em Brasília, né? Vamos fazer um seminário precisando, mas faz muito tempo que eu Terra não vem. E porque a galera precisa de novos treinos, novas técnicas. Eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu porque para mim o jiu-jitsu é igual matemática. Tudo tem um resultado. Né? Então, assim, tem uma posição, você consegue sair, você varia para outro, você vai para outro e por aí vai. Professor, passa uma dica para a gente, para quem é branca, uma dica para quem é azul, uma dica para quem é roxo, uma dica para quem é marrom e uma dica para quem é preta. Isso é de complicado, né? Do faixa branca é mais fácil. Faixa branca, 2 dicas. Uma, não desista. É complicado mesmo, você vai sofrer para aprender, mas você vai aprender. Não desista, persistência. Outra dica para faixa branca muito fundamental calma, cara, não pergunta demais, vai observando e vai vendo. Porque faixa branca geralmente ele é muito afoita. Você vai passar uma posição e fica, mas e se eu tiver assim? Mas e se eu tiver assim? Cara, uma posição é uma situação, tem 1 milhão de outras situações que o cara vai conseguir fazer outras coisas. Mas calma, mantenha a calma e vai observando, você vai chegar lá. Pro faixa azul, a dica que eu tenho pro faixa azul já é responsabilidade. Cada faixa que você pega é uma responsabilidade a mais. Então assim, faixa azul, se cuida, não dá mole pro branca e não desiste também. A caminhada ainda é árdua, mas principalmente você começa a pegar o senso de responsabilidade. Então, seja exemplo, vai sempre pros treinos, não fica faltando, honra a sua mensalidade do seu professor. E não dá mole pros brancas não, cara. Eles têm um grupo só deles e eles vão falar que finalizou você. Exatamente, já fica esperto. Faixa roxa, a dica que eu tenho para dar pra faixa roxa é aquela clássica. Faixa roxa, chega cedo no treino, cara. Você fica matando aquecimento pra quê? Aquecimento te prepara pro treino, cara. É o que vai te evitar lesão, é o que vai te deixar entrar no treino mais aquecido. Então, para de faltar um aquecimento, faixa roxa. Pro faixa marrom, o que eu tenho para dizer? Cara, você tá quase lá. Você tá quase na preta, que é a tão sonhada faixa que todo mundo acha que chegou lá, pronto, já acabou o jiu-jitsu. Você vai ver só o que vai te esperar quando você chegar na preta. Mas o que eu tenho para te dizer, faixa marrom, é isso, ó. Você vai ter uma surpresa quando você chegar na preta. Você já tá quase lá, mas se prepara, porque quando chegar lá, muda um pouquinho. E pro faixa preta, cara, eu tô nela ainda, eu acho que eu preciso de dica. Quem tiver uma dica aí, ó, já aproveita e deixa no comentário que dica você daria pro faixa preta aí, ó. Eu tô precisando, tô na preta agora. Show de bola, professor. E pegando o gancho que você falou da faixa branca, eu sempre faço uma pergunta para todos os professores e a pergunta é: qual é a fase do faixa branca que mais te irrita, que nem tem medo de falar, você fala, amigão, paga 10 aí, por favor. Cara, primeiro é aquele faixa branca muito fora da caixinha, né, que
que não pegou noção de respeito, e aí ele chega na arte marcial pensando que é bagunçado. Aí o professor tá passando posição, ele tá conversando, tá falando alto, começa a desrespeitar os mais graduados, então daí até ele aprender, até ele se moldar, ou ele vai parar de treinar o jiu-jitsu, porque ele não vai se amoldar ao nível da arte marcial ou do professor, ou ele vai sofrer pagando 10. Então essa é uma das coisas que me irrita geralmente no faixa branca, é ele ser muito pra frente. E outra coisa é aquilo que eu tinha falado um pouquinho antes, de você estar passando uma posição de armlock e o cara, pô, mas e se eu segurar aqui? Cara, se tu segurar aí não vai pegar, mas faixa branca, lazarento, calma, é só uma situação. É isso que mais me irrita no faixa branca. Professor, mais uma polêmica que está na mídia sobre o jiu-jitsu e tudo mais, porque tem o jiu-jitsu old school, tem o jiu-jitsu mais moderno, cada professor ensina da maneira que ele acha que ele deve ensinar, e veio uns rumores na internet agora que é o quê? Leg lock, heel hook. Você acredita que só a marrom preta deve aprender? Ou os faixas menos graduadas devem aprender, mas ele tem que ter a responsabilidade de que ele não pode aplicar em campeonato? Uma pergunta muito boa. Eu até gosto muito de falar sobre esse tema. Aqui na nossa equipe a gente aborda esse assunto de uma forma que eu acho que é diferente das outras academias. Pelo menos eu nunca vi nenhuma academia abordada do jeito que a gente aborda. Funciona da seguinte maneira: aqui, se eu sou faixa preta, todo golpe que é liberado para mim, eu vou fazer com todo mundo. Se o cara é faixa branca, é ele que não pode fazer chave de pé, eu posso. E por que existe essa diferenciação? Na minha concepção, e eu acredito que seja a concepção correta, né? Se não for, me corrijam aí. As restrições de golpe para cada faixa existem porque a pessoa menos graduada não tem nem experiência e nem responsabilidade para aplicar aquele golpe que é tão perigoso. Então, por exemplo, você vai dar um mata-leão de pé em alguém, você tem que saber que o pé é uma região um pouco mais frágil, que não tem tanta musculatura para resistir como o armlock tem. Então você vai ter que entrar de forma mais respeitosa, menos afoita. Você vai ter que entrar na manha ali para não machucar. O faixa branca não entende isso, ele quer usar a força dele inteira, ele vai de qualquer jeito. O outro faixa branca também não sabe a hora que tem que bater, é orgulhoso. Então, para evitar lesão, é que existe esse tipo de restrição. Então, por isso que a gente aborda dessa forma. Quem é graduado pode fazer com qualquer um, com preta, com branca. Você pode fazer esse golpe está liberado para você. É igual um jogo de videogame, você desbloqueou esse golpe ali, agora você pode usar ele quantas vezes você quiser. Agora, em relação à outra pergunta que ele fez, eu acredito sim que as pessoas devem treinar desde sempre, mas não praticar nos treinos. Por exemplo, na hora da posição, vou passar um mata-leão de pé. Todo mundo vai aprender, o branco aprende, o azul aprende, o roxo aprende, todo mundo vai aprender essa posição. Mas na hora do rola, do combate ali, só quem vai praticar é quem pode. Eu acredito que assim funcione bem, para evitar lesão nas academias aí. Eu acredito que também ele deve aprender porque, dando um exemplo do senhor, quando você passa um ataque, o senhor também ensina a defesa. Ele não pode fazer, mas ele tem que aprender essa defesa. Sim. Então assim, ele tem que no treino aprender aquela situação, porque caso aconteça no treino, ele vai sair da posição. Sim. Ele não pode fazer, mas ele pode defender, né? E ele já vai se acostumando também, né? Se aperfeiçoando na posição e criando ali uma experiência prévia, para quando ele chegar, eu posso fazer a posição. Eu posso fazer, mas eu nunca fiz, não sei nem para onde é que vai. Não, já chega ali com a bagagem. Bacana. E aí, assim, mais perguntas. O porquê que eu faço muitas perguntas assim, geralmente dicas para que você possa dar para o faixa branca? Porque querendo ou não, o faixa branca é o que mais pesquisa. É o que mais vai para o YouTube, é o que mais vai procurar, porque ele está naquela fase de empolgação, é novo, eu quero aprender, eu quero consumir tudo. Porque o jiu-jitsu ele é apaixonante, né? Então a gente se apaixona e a gente vai procurar e vai ver vídeo e vai fazer isso. Uma dúvida de quando eu entrei, por quê? Eu sou pesado, sou maior, mais de 100 quilos, e aí quando eu entrei, há 2 anos atrás, a minha pergunta era: eu vou ser guardeiro ou eu vou ser passador? Qual é a dica que você dá para essa galera que pensa assim, ai meu Deus, o que eu vou ser? Isso aí geralmente, galera, você pega mais pelo seu biotipo. Geralmente, quem é maior ou mais pesado, ele treina passando guarda. E quem é mais leve tem aquele instinto de ficar mais na defensiva e joga na guarda. Não que a guarda não seja ofensiva, mas geralmente o cara começa jogando na guarda por isso.
A dica que eu tenho para dar para todo mundo que está começando é o seguinte: teste os dois. Pegue uma semana, você é magrinho, você vai ter o instinto de treinar mais como guardeiro. Joga na guarda ali, mas se você treinou na guarda por uma semana, na semana que vem, se force a não puxar para a guarda, se force a tentar dar uma queda, a tentar passar uma guarda, para você ver se você se acostuma com o jogo ou não. Entendeu? A dica que eu dou é essa. Testa se você é melhor em um jogo ou no outro. Faz uma semana numa posição, outra semana em outra. Uma semana numa posição, outra semana em outra. Até você ver qual que é o seu melhor jogo. Quando você vê qual é o seu melhor jogo, eu sou guardeiro mesmo. Desenrola mais aqui. Mete bronca para ficar bom nessa posição, mas não deixe de vez em quando aprender a jogar na outra. Por quê? Porque senão você vai ficar um cara incompleto. O cara que joga na guarda, ele joga na guarda para finalizar, claro, como em qualquer posição, mas também para raspar. Então o que acontece? Quando o cara raspa, ele fica do outro lado da moeda, ele fica por cima. Aí ele tem que aprender a amassar, a imobilizar e a passar a guarda caso seja necessário. Então se você sabe jogar só na guarda, quando raspar você não sabe fazer nada, o cara vai te raspar de novo. Entendeu? Então joga na sua fraqueza também. Bacana. E falando mais agora um pouquinho do old school com o jiu-jitsu moderno. O que você acha do berimbolo? É uma evolução do jiu-jitsu ou você acha igual o Renzo? Pega essa cambalhota e... O Renzo é uma comédia, cara. Aquele Renzo é engraçado. Cara, eu acho que nem existe essa questão, no meu ver, né? Que nem existe essa questão de jiu-jitsu old school, jiu-jitsu moderno. Eu acho que tudo que chega no jiu-jitsu é para acrescentar. Show. Então, o cara que tem esse pensamento que é mais old school assim, ele vai fazer o jiu-jitsu basicão, feijão com arroz e vai funcionar. Mas não significa que o cara que sabe fazer um berimbolo não possa aplicar também, que não vai ajudar. Tem em vista aí os Miau, que são os maiores nomes aí dessa posição no jiu-jitsu brasileiro, né? Foram que fizeram essa posição explodir. É uma posição muito boa, chata pra caramba, mas assim, eu acho uma posição visualmente feia. Pro jogo deles assim, você vê que fica um jogo esquisito, parece que não desenvolve tanto. Eu não gosto muito de ver gente que só treina berimbolo, mas é uma posição muito eficaz, cara. Eu acho que a gente tem que parar de preconceito no jiu-jitsu e pegar isso pra gente, que toda posição ela vem para acrescentar e não para deixar o jiu-jitsu virar Nutella ou nada do tipo. Não, cara, cada posição ali é uma opção a mais que você tem no seu leque de golpes. Bacana. E, professor, fala pra gente, na sua concepção hoje, quem são os 3 melhores na atualidade hoje do jiu-jitsu? Indiferente de peso, indiferente de tudo que tá competindo, que hoje você fala assim, esses 3 são os melhores do Brasil, que são os que representam. A nata do jiu-jitsu hoje na atualidade são esses 3. Cara, eu vou falar 3 aqui, mas 2 estão lutando ainda e um eu queria muito que continuasse lutando ainda. Os que estão mais na atualidade, o Menegali, né? Tá sinistro, ganhando geral aí. O Mika Galvão também tá ganhando direto. E o outro que eu queria que voltasse a treinar, cara, queria muito que tivesse no auge aí, meu ídolo Caio Terra. O cara tinha que voltar a treinar, mas esse cara não podia parar de treinar nunca. Mas todo mundo sabe ali aonde que a pedra no sapato pega, né? Aonde que o calo aperta. E se o cara decidiu se aposentar, ele tem os motivos dele. Mas dá muita vontade de ver os caras voltando a treinar. Bacana. E aí, pessoal, a gente sabe que foi um bate-papo até rápido, né? A gente está depois do treino aqui. Hoje foi um treino bem duro, né? Um treino bem pegado. A gente tem uns colegas de treino aqui que são casca grossa, os camaradas pesados, né? Eles estão assistindo, eles sabem de quem a gente está falando, né? E aí, fala pra gente, professor, quem quiser vir fazer uma visita, como é que faz para vir fazer a visita, e quem quiser vir treinar, que dia que tem o jiu-jitsu, qual que é o horário que tem o jiu-jitsu, e como que faz para vir treinar aqui no Lobinho BJJ, no Team Lobinho. Fera. Então, galera, o nosso treino ele fica aqui na QR 122 de Samambaia Sul. Ele fica pertinho da estação de metrô, quase em cima, assim. Se você descer na estação de metrô Furnas, poucos passos você está aqui dentro da academia. Então é muito bem localizada. Fica na frente também de outro ponto de referência muito bom, é o Shopping de Samambaia. Na frente mesmo. Então, tudo bem colado assim. Quem quiser vir, mora em outra região aí, que tenha metrô perto, é uma mão na roda, o metrô é aqui na frente. Então,
na 122 Samambaia Sul. Os treinos estão sendo de segunda a sexta, às 21 horas, tá? Todos os dias está tendo treino. Quem quiser treinar pode aparecer aqui, pode mandar mensagem no Instagram, pode ir no meu privado, no Instagram da equipe e entrar em contato para avisar que vem, mas se não quiser avisar, é só aparecer aqui na frente que traz seu kimono, conversa com o professor antes que você vai ser muito bem recebido. Tranquilo? Bacana. Pessoal, eu vou deixar na descrição aqui o Instagram da equipe, o Instagram do professor Roberto, o Instagram da Mulheres que Lutam DF, o Instagram da Nature Force. Nature Force é uma loja de acessórios para jiu-jitsu, kimonos, camisa, restguard, bermuda, faixa. Eles são nossos patrocinadores do canal também, tá? Então vou deixar tudo aqui na descrição. E só uma última pergunta, professor, que eu estava esquecendo, mas eu não posso esquecer de perguntar. Por que Lobinho? Ah, cara, esse é o apelido que o mestre me deu. Eu nunca entendi também o porquê, mas o mestre Rodolfo que me deu esse apelido aí. Então, um abraço, mestre Rodolfo. Acho que é porque eu era muito pequeno na época, franzino, aí pegou esse apelido no diminutivo. Isso aí. Pessoal, e quem não sabe quem é o Rodolfo Azevedo, que o professor Roberto, o professor Lobinho está falando, a gente tem um podcast também com o professor Lobinho, volta nos vídeos lá atrás. É um camarada, cara, sensacional, igual o professor Lobinho falou. Um camarada de alma, de espírito, 100% bacaníssimo, um treino bacana. Ele dá aula no Casep também, se eu não me engano, segunda, quarta, sexta, 7h30, 8h30. Né? Então, assim, o intuito do nosso canal aqui do Clube do Jiu-Jitsu, vocês sabem que é de mostrar para vocês aqui de Brasília quantos professores maravilhosos nós temos, quantas academias maravilhosas nós temos, quantas estrelas de Jiu-Jitsu ótimas nós temos e que a mídia não mostra. Então o nosso papel é exatamente mostrar isso. E aí, professor, eu só agradeço. Obrigado por esse bate-papo, foi bem rápido, mas espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com o professor Roberto. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí eu leio todos os comentários, eu respondo todos os comentários, e se for alguma pergunta exclusiva para o professor Roberto, professor Lobinho, eu vou colocar o Instagram dele aqui na descrição. E vocês podem ir lá e mandar mensagem, eles vão responder todos vocês, beleza? Pessoal, brigadão.